Fala, pessoal! Tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vamos agregar um pouquinho aí na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Vamos conversar um pouquinho? Hoje a gente vai estar com uma pessoa que tem muita experiência para dividir com a gente em várias vertentes. Ele é filho da Valderece e do Roberto. Ele também tem um irmão chamado Roberto. E ele também é palestrante, ele é conselheiro, ele também trabalha como escritor agora, ele vai contar um pouquinho para nós sobre isso. E ele discute um tema muito interessante que eu fiquei aqui reflexiva. Todo mundo quer falar sobre o futuro do trabalho? Então, mas a gente quer conversar sobre o presente do trabalho. Faz super sentido, não é não? A gente está com hoje o Rafael Camilo. Olá! Seja super bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Muito feliz de estar ótimo. aqui hoje. Ai, a gente fica muito feliz. Nossa, você tem muito tema pra gente aprender com você, um negócio assim. Eu falei, gente, olha, é aquele momento que você sabe, né, pessoal? Eu vou lá perguntar um monte de coisa, né? Então, eu sou super aprendiz, então vamos conversar. Vamos nessa. A gente tem que dar conta, ver se tem muito tempo, né? A gente já sabe que vai ter o 2, gente. Segura aí, sabe? Segura, porque tem muita coisa pra gente conversar. Rafael, conta pra mim uma coisa. Como é que você chega até aqui? Como é que foi a sua trajetória, né? São mais de 15 anos de experiência dentro de marketing, né? Sim. Como é que você chega até aqui? Bom, eu chego aqui, primeiro que eu sou de São Paulo, sou paulistano, sou do Capão Redondo. Então, e eu sempre, quando me apresento, eu gosto de falar que eu sou nascido e criado no Capão Redondo, porque eu acho que essa geografia foi muito importante na definição da pessoa que eu sou hoje. Que eu diria que teve duas coisas que daí derivaram e que falam sobre essa pessoa, que é essa busca incessante pela excelência e por resultado, porque sendo uma pessoa, né, sendo um homem negro, gay, vindo do Capão, eu nunca pude ter uma atuação, respostas medianas, né? Nunca pude ser um profissional medíocre, então eu tive sempre que buscar essa excelência desde muito cedo. E a outra coisa que por causa desse olhar, essa realidade mais adversa, eu sempre me provoquei e tive esse olhar mais diverso, um olhar mais voltado sim para a diversidade, muito embora quando eu era criança e muito antes não falava, né? Nem sabia o que era essa coisa de diversidade. Mas era a semente de algo que depois cresceu e floresceu, que a gente pode falar mais. Então, sou do Capão, cresci lá, e a partir daí começo a me desenvolver, fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, fui estudar outros temas também, como semiótica, psicanálise. Nossa, ele vai ele vai na publicidade e propaganda, aí ele descobre que, deixa eu estudar o comportamento dos outros, porque assim eu consigo entrar mais. Exato, porque essa coisa do comportamento humano sempre foi uma coisa que me fascinou. Não sei se porque eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito interessado na história das pessoas, ou de contar histórias também, porque eu adoro contar história. Mas isso sempre teve em mim, então fui estudar essa parte mais filosófica, quase assim. Sim. Só que chegou um ponto também que estava ficando muito filosófico, e aí vou para uma esteira mais de MBA, de negócios, vou estudar inovação, vou estudar ESG, e agora mais recentemente também olhando para uma trilha de como conselheiro. Me desenvolvo do ponto de vista, né, da formação para esse lado, e ao longo da minha vida trabalhei por muito tempo em agências de publicidade, agências pequenas, grandes, nacionais, internacionais, regionais. E depois faço uma mudança e também vou trabalhar com tech até chegar onde eu estou hoje em dia, que é na Edelman, que é uma empresa de reputação de marca e comunicações. Então, eu diria que tudo começa ali no Capão Redondo. Diria que foi uma trajetória onde os nãos que eu recebi também foram muito fundamentais e foram molas propulsoras para que eu queresse cada vez mais e queresse sempre tivesse nessa busca de dar uma hackeada no sistema, porque eu sabia que o sistema até então não era muito favorável para pessoas como eu. A gente teve aqui no podcast há um tempo atrás, eu faço parte de uma ONG que a gente chama Pulse hoje, né? Mas ele já chamou da periferia para Faria Lima. E uma das coisas que a gente sempre fala lá, o quão é complexo e o quanto você tem que não é brigar, mas é a forma que você entende o sistema e como é que você joga o jogo do sistema. Exato. Né? Como foi para você
fazer isso? Olha, eu diria que eu fui aperfeiçoando isso ao longo da minha carreira, porque é isso, né? Você entende que as variáveis não estão a nosso favor. E ter noção disso, ter a dimensão que isso pode causar na sua vida, obviamente, às vezes causa muita revolta, né? Então dá vontade de gritar, dá vontade de você ir com uma certa atitude, que é uma atitude mais combativa, mas você vai aprendendo desde muito cedo que esse tipo de atitude realmente não vai te levar muito longe, né? Que a gente aprende esse lado mais político, a gente precisa aprender como se comunicar, como ser contundente de um jeito que não seja incisivo demais. Então eu diria que ao longo da minha carreira e principalmente no começo das agências e talvez na última agência que eu trabalhei, que foi a África também, eu me dei conta assim do como eu precisava me posicionar, do que eu precisava falar além do trabalho e principalmente quais as alianças que eu precisava criar. Porque, de novo, quando você faz parte de um recorte, de algum grupo minorizado, a gente ainda assim precisa de aliados, a gente ainda precisa Sim. de pessoas que acreditem, a gente ainda precisa de pessoas que te deem um voto de confiança. Então, esse para mim foi uma lição muito importante. A partir daí, talvez eu tenha entendido como ter essa visão de helicóptero, assim, de uma organização, de uma estrutura, para saber onde eu consigo ir, onde eu preciso, né, entrar com mais cautela, onde eu posso me vulnerabilizar. Mas eu diria que esse aprendizado ele foi e segue sendo fundamental para que as coisas sejam feitas e eu consiga prosperar e eu consiga colocar meus projetos de pé, porque, de novo, é muito sobre a forma que a gente coloca as coisas também, Sim. as relações que a gente vai nutrindo. Você falou, né, eu brinquei aqui um pouquinho antes da gente começar, porque, né, a gente estava falando da África, eu falei assim: Eu tenho uma frustração, nunca consegui homologar a África, porque ela recusou uma empresa que eu trabalhava. Mas eu sou apaixonada por lá, porque tem umas campanhas incríveis, Sim, né. E eu sempre me pergunto assim: como que se faz uma campanha, né, porque eu estudei marketing logo que eu comecei a trabalhar, eu queria entender como é que se vendia tanta televisão, e na época não vendia tanto, tá gente, vendia tipo 1000 peças de TV, era o número do mês. Mas assim, eu não conseguia entender, né. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi trabalhar numa das agências que entrega umas campanhas que até hoje chocam a gente, vira a gente do avesso, que as campanhas do Itaú são conhecidas desta sim, forma, né. sim. Como que é viver essa experiência? Olha, foi uma experiência importantíssima na minha carreira, fundamental também na minha formação como profissional. E você sabe que quando eu recebi a proposta para ir trabalhar na África, foi um dos momentos da minha carreira que você meio que se belisca assim e fala assim: isso está acontecendo. Então eu aceito esse convite muito feliz, porque também tinha essa admiração, sigo tendo admiração ainda, tenho muitos amigos que trabalham estão na África. Então foi entrar num mundo muito fascinante, e é claro que também, para atingir esse nível de trabalho, a exigência é altíssima, o comprometimento com o trabalho é altíssimo. Mas é isso, o trabalho que vai para a rua, ele, quando você vê aquilo, você fala, valeu a pena isso daqui, tudo que aconteceu. É óbvio que, seja na África ou seja em qualquer agência, eu sempre falo e continuo falando que existem limites que são muito importantes, limites, né, de vida pessoal, vida de trabalho, mas esse momento que eu passei ali, que eu fazia parte da direção estratégica do Itaú, que eu trabalhava no planejamento estratégico. Aliás, quando eu trabalhei em agências, eu era estrategista. Foi uma oportunidade maravilhosa de aprender, de estudar assuntos muito distintos, porque o planejador tem isso também, né? Sim, Ele tem a sorte e às vezes a sina de ser muito generalista. E para uma marca tão grande quanto Itaú, que tem muitos assuntos, e na época eles tinham o que eles chamavam de plataforma de atitudes, que era cultura, mobilidade, esporte. Além de tudo, tinha tudo isso que a gente também se aprofundava e falava. Então, era sobre o patrocínio do futebol, era sobre o cinema, era sobre o teatro, era sobre a bike do Itaú. Então,
foi uma oportunidade de falar desde produtos bancários, coisas, né, muito práticas do ponto de vista do negócio, até coisas muito transformadoras e grandes. Então foi um momento que também eu pude colocar em prova, assim, aquilo que eu acreditava como estrategista, aquilo que eu queria aprender como pessoa também, e fazer parte dessa organização muito grande de profissionais brilhantes que foi a África. Você trabalha muito com a percepção do ser humano para uma marca, né? Você sempre Sim. trabalhou nessa linha. E você falou que estudou um pouco sobre o comportamento humano. Como é que você linka isso nos seus trabalhos ao longo da carreira? Porque você passa por empresas de tech, né? Que a gente costuma saber do outro lado aqui, é rápido ali, faz, mas no final do dia a gente sabe que tem ali, né? Como é que fala? A parte difícil da coisa, Sim. né? Mas como é que você linka isso? Como é que era ou como é que é a usabilidade do comportamento num momento de estratégia? É curioso você até trazer isso, porque eu tô nesse exato momento, no momento de reflexão, que é falando de livro e falando do mercado corporativo como um todo, dos desafios que a gente precisa enfrentar no mercado corporativo, que é uma coisa muito simples, que eu acho que a gente já falou bastante, que é sobre a nossa humanização. Porque a gente é muito fascinado pela tecnologia, né? A tecnologia ela é muito fascinante. Falar de futuro é uma coisa muito sedutora. Falar que daqui a pouco a biologia sintética vai transformar a maneira como a gente consome, a gente produz e tudo mais, é muito legal, de fato. Só que eu sinto que justamente chegando nesse ponto e fazendo esse link que você fez, que é o fato de eu sempre ter estudado o comportamento humano, eu acho que a gente tem prescindido disso que é uma coisa muito elementar, que é a nossa humanização. Acho que a gente tem aberto mão da humanização em vários aspectos, e não estou falando só do ponto de vista tecnológico. A gente abre mão da nossa humanização a partir do momento que você, sei lá, está num processo seletivo e você não tem a resposta de uma pessoa do time de recrutamento que talvez você não vá para frente, a pessoa simplesmente desaparece. Então, são vários os exemplos de desumanização. E estou falando tudo isso porque o comportamento e lembrar e ter clareza daquelas coisas que nos tornam humanos são muito importantes. Então, eu sempre acreditei no uso da tecnologia como uma ferramenta Sim. para instrumentalizar as nossas relações ou instrumentalizar aquilo que a gente faz, nunca a tecnologia como um fim. Né? Então é óbvio que, de novo, falar sobre inteligência artificial é muito legal, né? E usar tudo aquilo que a gente já tem de progresso de inteligência artificial é muito útil, é muito incrível. Mas se a gente não tiver, se a gente perder de perspectiva justamente o comportamento humano, a nossa humanização, esses pontos onde a gente mostra as nossas fragilidades, a gente caminha para um lugar muito árido, eu diria, com pouca perspectiva e com pouco futuro. Ultimamente a gente anda muito ouvindo sobre isso, né? A gente vai ter robôs, a gente vai ter. Eu falo que eu amo a tecnologia, mas eu morro de medo. Fico vendo essas coisas aí se movendo sozinha. Gente, eu não gosto nem da Alexa em casa, negócio de desligar a televisão, desligar. Eu tenho mãozinha, eu prefiro eu desligar. Mas eu acho que a inteligência artificial vai vir ajudar. Ele escreve textos muito mais rápido do que eu. Uhum. Ele corrige os meus textos muito melhor. Mas esse ponto da gente colocar, principalmente os jovens, né, nesse lugar de que a tecnologia é só a única saída, eu vejo que a gente vai perder uma capacidade importante lá na frente, Com que é certeza. a construção da relação, Total. né? Como que a gente pode pensar no trabalho hoje, na construção de relação, uma vez que isso está começando a ficar escasso? E antes de responder até e construindo em cima do que você falou, para mim tem um paralelo que ele é muito evidente, que fala sobre esse nosso atrofiamento das nossas capacidades humanizadas, que você provavelmente quando vai pegar uma caneta, como que é a sua experiência para você escrever É. alguma coisa? A minha letra sai um garrancho, sai uma coisa horrorosa. E eu sempre me orgulhei de ter uma letra linda. A minha letra era maravilhosa. E agora quando eu vou fazer isso, e eu percebo que eu perdi a velocidade, eu perdi a técnica, eu perdi a pegada,
Então, se isso está acontecendo em algo que sim é um pouco mais mecânico, porque a gente foi para cá, a gente foi para digitação, eu acho que a gente está fadado a acontecer a mesma coisa no que diz respeito quando a gente transfere a nossa capacidade de raciocínio para uma máquina. E também não vou ser aqui a pessoa que fala assim, não, então, né, a inteligência artificial é ruim, a tecnologia é ruim, nunca vou ser essa pessoa. Mas, se a gente não se der conta de que existem coisas que ainda assim são importantes da gente desenvolver, da gente fomentar e da gente continuar no exercício contínuo de aperfeiçoamento, o nosso cérebro vai atrofiar. Sim. Então, acho que esse é o grande risco que a gente incorre aqui. E aí, quando a gente fala do mercado de trabalho, eu acho que a gente caminha um pouco nessa direção. E aí, falando mais uma vez dessa desumanização, bom, a gente está vindo, né, de um mercado e de um pós-layoff, que eu gosto de chamar, né, que é os layoffs que começaram a acontecer nas empresas de tecnologia ali no final de 2022. E para mim esse é um ponto de inflexão no mercado de trabalho, no mercado corporativo. Que esse é o principal tema do livro que eu escrevi, que vai ser publicado muito em breve. Mas eu fui estudar, eu fui falar com pessoas que passaram pelos layoffs, pessoas que trabalhavam em empresas onde aconteceram layoffs, mas elas foram poupadas, por assim dizer. Eu Sim. fui falar com profissionais de RH. E aí também lê muita coisa, lê muita pesquisa, notícia. E o que eu fui aprender, porque a primeira pergunta que eu fiz tá, mas isso é um fenômeno novo? E não é um fenômeno Não. novo. Você tem artigos da década de 70 que fala sobre layoffs que já aconteciam, que o Sim. layoff, na realidade, ele é uma das estratégias do que as empresas chamam de downsizing, que está aí desde sempre. E Exato. provavelmente você conhece alguém que o parente trabalhou numa concessionária, ou trabalhou numa concessionária não, numa montadora, trabalhou numa instituição financeira que passou por um layoff. E aí eu voltava para a pergunta, tá, mas por que isso foi tão impactante quando aconteceu em 2022? E aí a minha tese é que os layoffs eles foram acontecer justamente num lugar que era considerado o Eldorado das empresas, que eram as empresas de tecnologia, Sim. que eram as empresas que todo mundo queria trabalhar, que eram as empresas que tinham mais estabilidade, que eram as empresas que tinham os melhores salários, as melhores condições e que trabalhavam com as coisas mais aspiracionais que existiam. Então, a partir do momento que acontece nesse lugar, é quase como se houvesse um sinal para todo o mercado que pode acontecer em qualquer lugar. Se aconteceu com esses profissionais, pode acontecer com qualquer profissional. Então a gente volta para aquela máxima do para você ser demitido basta você estar empregado, Exato. né? Então, por causa dessa dinâmica, eu sinto que essa desumanização ela deu uma acelerada. E aí não acho que a culpa é das techs, mas eu acho que esse movimento ter acontecido aí fez com que ele se espalhasse muito rápido e porque elas sempre foram a referência do que fazer, como fazer, em que cadência fazer, isso também passa a ser cascateado para todas as empresas. E aí, principalmente, como demitir as pessoas, em que velocidade demite as pessoas. Então, eu sinto que a gente perdeu muita coisa aí, que fez com que o mercado de trabalho chegasse nesse lugar, que é um lugar muito difícil hoje, muito batalhado, com menos posições, profissionais de talent acquisition tendo que fazer muitas vagas, e por isso também muitas vezes sem essa resposta imediata aos candidatos. Então, dei até essa resposta longa para dizer que essa articulação da tecnologia, mas principalmente do que acontece nas empresas de tecnologia, usando como essa falta de humanização, fizeram com que a gente chegasse nesse lugar, mas que é um lugar que a gente ainda assim pode pensar e pode se debruçar para que a gente possa sair dele. Você acha que acontecer nas empresas de tech e ganhar a proporção que ganharam é muito por a gente ter a tecnologia muito mais rápida hoje? E elas serem as que estão ali, né? Porque no final do dia elas estão expostas e muito mais expostas à tecnologia, ao alcance rápido, né? Com certeza. Eu acho que sim, eu acho que é,
as coisas acontecem em empresas de tecnologia numa velocidade muito rápida mesmo. Falando das grandes empresas de tecnologia, tem o fato delas, de basicamente, se a gente pensar, né, nas big techs, talvez elas estejam em quase todos os aparelhos de todas as pessoas no mundo, né, pensando em sistemas, não estou falando da China, obviamente, mas os sistemas Sim. onde é possível. Então, acho que essa penetração que elas têm faz com que também elas estejam muito mais presentes na vida das pessoas e, por isso, é quase como se houvesse uma familiaridade também. Então, se elas fazem isso, as pessoas olham, entendem, se relacionam de alguma maneira, falam sobre isso. E aí, de novo, eu acho que principalmente esse comportamento que sempre teve de olhar para elas, se espelhar o que elas sempre fizeram, por que elas atingiram esse prestígio, esse crescimento, que foi muito rápido, né? Pensando Sim. ali naquele comecinho de Vale do Silício dos anos 2000 até onde elas chegaram, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, as outras empresas também se espelham e querem fazer igual, porque elas entendem que vai dar lucro, que você está caminhando para um cenário de inovação. Então, acho que também tem esse outro recado que elas acabam dando. Hoje a gente teve uma conversa e a gente estava falando muito sobre as empresas que não necessariamente nascem em tecnologia, mas que querem seguir alguma trend, Uhum. né? Do tipo assim, eu vou usar a inteligência artificial. Você precisa? Não sei, mas eu quero usar. Sim. Né? E aí, de vez em quando, dá, né, com os burros na água, né? Porque não tem a estratégia do negócio, aquilo não se conecta com nada, sai pegando as pessoas, coloca dentro de uma cultura que não está preparada para tudo aquilo, e aí, obviamente, vai para um lado que não dá certo, e aí a desconexão, os layoffs e as demissões em massas acontecem, né? Sim. Então, é muito rápido, porque talvez a gente não consiga fazer a reflexão do que se faz necessário para o hoje. 100%. E eu sinto que, né, eu sempre fico pensando por que um layoff ele precisa acontecer. Porque tem muito disso também, né? Se a gente olha para de novo, voltando para as empresas de tecnologia, não era que a receita estava ruim dessas empresas. Não era porque o lucro, a margem estava ruim. O que a gente tem por inferência e como a gente sabe que essas empresas estão estruturadas ou que empresas de capital aberto estão estruturadas, é que existe a pressão dos acionistas pela valorização do papel. E aí, num cenário em que você tem um mercado de capitais com acesso mais restrito, juros mais altos, você precisa enxugar os custos, você precisa tornar a sua operação mais eficiente. E aí a resposta, nesse caso, acabou sendo as demissões em massa. Mas eu concordo com você. Será que essa é a única resposta? Será que eu entendo que essa é a resposta mais rápida? Essa é a resposta que Sim. você corta uma linha ali de profissionais seniors, por exemplo, então você já tem uma economia muito, muito agressiva no que diz respeito à sua parte financeira. Mas eu me questiono, sim, se é a melhor saída. Então, eu acho que muitas das empresas não houve esse questionamento. Ou se não foi levado o aspecto humanizante em consideração. Porque tem empresas que toparam não fazer layoffs, empresas que continuaram crescendo. A Apple é uma dessas empresas, por exemplo. E ela é muito vocal sobre isso. Ela fala, não, a gente não vai fazer, não fez e não vai fazer, mas a gente vai dar uma segurada na contratação de pessoas, a gente vai rever alguns processos aqui para entender se tem eficiências nos processos que a gente consegue fazer. Então, eu concordo que dar esse passo para trás, levantar possibilidades, entender, né, se essa eficiência operacional, se existe esse tipo de pressão que os executivos estão sentindo no dia, eu acho que avaliar as opções possíveis e não ir para os layoffs talvez seja mais humanizante das opções. Porque eu sempre fico pensando, você trouxe, né, os recrutadores ficam ali, e eu passei um tempo no RH, e eu vi o quanto é complexo você estruturar um time, né, da perspectiva de um recrutador, porque nem sempre o recrutador está ali, ele entende todos os detalhes daquela posição. Você, como líder, você também sofre uma pressão, porque você está sempre com alguém rodando bem, outra pessoa aprendendo, e você nunca consegue estabilizar aquilo, porque talvez a gente tomou uma decisão não assertiva, né? Sim. De um mês para o outro, eu consegui reduzir 50%
do meu custo da empresa, porque eu vou Sim. demitir. Mas e aí? Como é que você rampa de novo? Como é que Total. você faz isso? Exato. Né? Então, E tem uma outra coisa também que eu queria estudar nesse movimento, né, e nesse fato que são os layoffs, que é como que fica para quem ficou, né? Como que essas pessoas continuam quando elas vão para o escritório ou ligam o computador no dia seguinte, vão fazer reunião de time e vê que o time diminuiu 50%. Vê que aquela pessoa que sentava perto delas ou que trocava ali diariamente com ela não tá mais. E o pior, muitas vezes o trabalho dessas outras pessoas veio para você. E você não pode reclamar, porque afinal de contas você tem que dar graças a Deus que você ainda tem um emprego. Então eu acho que também essa reflexão ela não existiu, que são quais são os impactos e os danos que uma demissão em massa, por exemplo, ela pode causar na cultura corporativa de uma empresa. sim. Tem uma coisa que eu estudei também para o livro que eu chamo de elo de perdas. Que a partir do momento que um layoff ele acontece, quais são as coisas que vão sendo perdidas ao longo desse processo até você chegar numa cultura corporativa arranhada. Então, a primeira coisa que eu vi ali que acontece, por exemplo, é que você perde que eu chamo de capacidade de indignação, ou capacidade de crítica, que é você diminui qualquer espaço para você poder reclamar, para você poder falar coisas que podem ser melhor, alguma coisa que você quer transformar dentro dessa empresa. Então você cria um ambiente Uma onde essa cultura do opinião. medo. A cultura do medo, perfeito. A partir daí, você começa a criar uma disputa interna também entre times, porque você vai perdendo seu senso de colaboração. Porque como a performance ela acaba sendo ainda mais levada em consideração, e principalmente porque os ciclos de performance eles passam a ser a ferramenta para demitir mais pessoas, isso faz com que as pessoas fiquem nesse clima de animosidade, e aí você entende que o seu coleguinha ali do lado, ele pode ser um concorrente para você. E aí depois disso, você tem uma outra coisa, que é você vai degradando os valores da sua empresa. Então, empresas onde tinham valores muito focados e muito calcados por colaboração, por respeito, enfim, uma série de valores mais, de novo, humanizados, isso vai sendo perdido e vai sendo deixado ao longo dessa história, ao longo dessa jornada. E aí você chega nesse ponto final que é uma cultura corporativa totalmente arranhada e danificada. Você trouxe, né, como é que é o impacto, né? Eu acho que em 2010, acho que 2010, eu sou muito ruim de data. Em 2010, eu era gestora numa empresa e a gente teve uma demissão em massa por uma crise no Brasil. E eu me lembro de algumas coisas muito interessantes e criei até jargões para isso na época. Primeiro que você como líder, acho que você tem um problema muito sério, porque você tem que achar ali a sua performance, o pelo no ovo que você vai tirar. Na época a gente tirou acho que 40%, 50% do time de um Uau. dia para o outro. E quem ficou, e eu acho que isso a gente também perdeu hoje, a galera que ficou teve que se unir mais, assim. Sim. Tanto é que todo mundo que trabalhou por essa organização, principalmente nesse período, são meus amigos até hoje, eles falam, nossa, foi uma escola. E aí, estudando ao longo do tempo, quando você vai falar um pouquinho sobre, né, o que é felicidade corporativa, e o estudo mostra que o sofrer junto traz a felicidade mais incisiva, ou seja, como você sofre, como a empresa te modula para você conseguir fazer o andar, né? Então, assim, nesse dia que a gente teve um layoff foi muito difícil. No outro dia, senta todo mundo e fala, o que a gente vai fazer agora? A gente tem poucos, né? Tem pouca gente aqui nesse barquinho furado, vamos pegar a canequinha, vamos começar a tirar a água. E aí você trouxe aqui, é muito doloroso. Para quem fica. E a organização, ela precisa estar preparada até para isso. Porque é como é que você traz a sua cultura e os seus valores para agir naquele momento. E quando você traz que as empresas, quando fazem isso, esquecem de olhar para dentro, elas estão matando o que elas mais querem, que é a inovação. Né? Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que hoje a gente pega esse mundo absurdamente rápido, que não olha para o humano de uma certa forma com cuidado,
né? E coloca isso na prática de novo. Porque eu tô falando de 15 anos atrás, ainda funcionava. Uhum. Hoje eu não sinto que funciona. Sim. A capacidade de inovação. Eu acho que tem uma coisa sobre inovação que eu também sempre gosto de refletir, que sempre existiu essa máxima do é errando que se aprende. É, aqui na nossa empresa, a gente gostaria que vocês errassem, vamos ser generosos com o nosso erro. Mas a verdade que a gente sabe é que as empresas não gostam que as pessoas errem. E ninguém gosta de errar. É óbvio que isso vai acontecer, mas você chegar num ponto de fazer um projeto e você sentiu que, putz, aqui realmente, né, não deu, fiz errado, é muito frustrante também. Mas o que eu sempre gostei de fazer, gostei de pensar, e quando quando eu passei por um momento de layoff, né, que eu continuei na empresa, meu time continuou na empresa, e passei por esse exato cenário que você falou, que galera, é a gente aqui, vamos continuar. Eu continuei fazendo uma coisa que eu sempre acreditei para inovação, que é você manter um espaço de segurança psicológica. Sim. Porque se você tiver com medo de perder o emprego amanhã, se você tiver uma pressão sobre aquilo que você precisa fazer ser só trazer receita, só gerar resultado, é óbvio que isso é muito importante e está na Sim. natureza do resultado. Mas se for só isso, é impossível inovar. Porque você está com uma visão aqui, você está olhando no agora, você está com uma visão de cabresto aqui. E é impossível inovar sob esses termos. Então, eu acredito genuinamente nesses espaços que são criados e que muitas vezes são puxados pela liderança, pelo gestor, para que as pessoas se sintam confortáveis em propor coisas que estão um pouco mais fora do escopo, coisas que são mais diferentes. Ou você define um momento nos projetos, você define uma geografia que vai ser aqui a gente vai testar coisas novas. Porque é óbvio, né? Vai ser difícil muitas vezes Sim. mesmo, você tem que às vezes fazer um a mais que não está muito no seu trabalho, trabalhar um pouquinho fora da sua hora, se for necessário, caso o trabalho ele esteja consumindo todas as horas de trabalho ali. Mas eu genuinamente acredito nesses espaços, assim, nessas bolhas que são possíveis ser criadas, onde as pessoas se sentem mais confortáveis, se sentem encorajadas para inovar, porque senão, de fato, o que a gente tem de insumo de inovação numa realidade como essa é muito, muito pouco. Fica pobre, né? No final do Fica, dia, fica muito pobre. fica. Quando a gente fala de trabalho colaborativo, trabalho no presente e trabalho no futuro, a gente ouve muitas pessoas falando que a gente não vai saber quais são os trabalhos do futuro, a gente não vai saber como vai ser as ferramentas do futuro. E cada vez mais a gente está puxando os jovens e essa sociedade para o introspectivo, porque faça você mesmo, olhe só para você, olhe para a sua entrega. Como é que você vê esse plantar disso, olhando lá na frente, porque a gente está matando a colaboração, que no final do dia é a mãe da inovação. Como é que você vê esse movimento atual hoje e o que você tem de ideia para falar assim, gente, a gente precisa mudar A, B ou C, ou a gente precisa refletir sobre A, B ou C? Eu sinto que teve, né, essa coisa muito da pandemia mesmo. Acho que a gente foi muito tempo que a gente ficou acostumado a fazer sozinho, a ficar nas nossas casas ou nos nossos quartos, fazendo com que a nossa única interação fosse uma tela, por mais que a gente estivesse ali interagindo com pessoas. Então eu sinto que esse músculo social ele foi muito atrofiado mesmo e talvez ainda esteja até hoje. Mas eu concordo com você. Eu acho que essa integração ela é fundamental e ela é premissa da inovação. E aí tudo bem, né? Não necessariamente precisa ser uma interação física, uma integração física também, mas se puder acontecer de maneira física, melhor. Mas eu sinto que ela é importante, assim. Então, pensando nesse presente do trabalho, acho que de novo a gente não só volta para uma questão dessa humanização, né? Humanizar essas relações, fazer com que a gente se lembre do poder dessas conexões, para que a gente consiga sair um pouco desse cenário de muita solidão. Inclusive, né? E aí
qual que foi o jeito que eu fiquei pensando também para poder ajudar as pessoas a sair desse lugar. No final do ano passado, no começo desse ano, é, muito por causa dessas coisas que eu já estava estudando para o livro, eu fundei uma mentoria, que é uma mentoria focada em acelerar e deixar profissionais prontos para esse presente do trabalho, que é um presente focado nessa colaboração, que é um presente focado nessa navegação que a gente estava falando, que é um presente focado em mecanismos para que você tenha um processo recorrente de reflexão sobre quem você é, quem você quer ser e como você quer se posicionar para as pessoas, como você vai liderar, que tipo de liderança você vai ser, como você vai se ferramentar. E lá também tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que você falou sobre as profissões, né? Que a gente faz uma coisa que se chama mapa de rotas. Mapa de rotas e perspectivas. Então, a gente define e desenha com os mentorandos possibilidades de carreiras que vão acontecer em janelas diferentes de tempo. Então, a gente tem possibilidade A, B, C, sendo que uma possibilidade A é totalmente próxima daquilo que a pessoa está, possibilidade B um pouco distante, possibilidade C uma coisa totalmente diferente. E o que a gente sempre estimula as pessoas é que nessa C, que seja uma coisa dela, porque eu genuinamente acredito que a gente vai para um lugar onde a gente vai ter carreiras diferentes. E não necessariamente uma carreira como a gente conhece, uma carreira, né, CLT, sentada no escritório ou trabalhando para uma empresa, mas eu acho que outras carreiras fazendo outras coisas, uma consultoria, uma coisa que acontece no final de semana, que é o que eu chamo de ecossistema de carreiras. Mas, acima de tudo, acho que a gente não é muito treinado para pensar em como produtizar uma coisa que a gente pode fazer, como a gente consegue transformar isso em negócio, como que a gente se descola um pouco de uma estrutura mais rígida para fazer uma coisa que esteja mais alinhada com a nossa visão. Então, tudo isso para dizer que pensar nessa possibilidade e na sua carreira como esse ecossistema, eu sinto que, além de tudo, né, vai ser importante também para que as pessoas consigam navegar daqui a pouco, porque a impressão que eu tenho é que olhar para essa carreira principal também como a única resposta para todos os seus anseios de trabalho, todas as suas expectativas, ela só vai gerar frustração. E, e aí uma pergunta, assim, você falou para mim que você se tornou conselheiro. Uhum. Como que é essa influência como conselheiro navegando por essa trilha que ainda é às cegas para muitos, né, para muitas pessoas, para muitas empresas? Como que é essa carreira? Muito às cegas. E eu diria que essa trilha, né, só contar para você como que aconteceu isso, assim, né? Por que virar conselheiro? Teve um momento na minha vida que eu estava numa posição já de diretoria, e aí eu começava a fazer o que a gente chama de teste do pescoço, né? Que é olhar para o lado e ver se tem pessoas como você, né? Se tem pessoas negras em posições de liderança, pessoas LGBT em posições de liderança. E eu via que não tinha. Nesse momento da minha carreira foi quando eu resolvi fundar um comitê de diversidade. Mas teve um outro momento que isso aconteceu, que foi justamente quando eu já estava numa posição até, né, mais alta que essa. E aí comecei a refletir sobre os conselhos e tendo que me relacionar com o conselho. E aí eu olhava para, né, o fenótipo das pessoas que estavam no conselho e falava, tá, então se eu achava que talvez a gente estava progredindo nesse nível de diretoria, executiva e tudo mais, tem um lugar aqui que está mais alto que aí a gente não vê mesmo, né? Que a gente vê uma repetição dos velhos padrões, coisas, aquilo que a gente já sabe, né? Qual é a figura clássica da pessoa que senta nesse conselho. E aí eu pensei, bom, eu quero estar lá. E quero estar lá porque sei que é o conselho que está direcionando as decisões mais estratégicas de uma empresa, que é o conselho que está cuidando da transparência dos processos do governo de uma empresa, pensando em como gerar valor.
É, e aí eu vou me dedicar, começo a estudar isso, começo um programa de formação. Hoje eu estou no momento de tirar uma certificação, mas essa é uma trilha que sempre você precisa estar estudando. E aí, no meio desse caminho também, veio um convite para mim para ser conselheiro do Instituto Mais Diversidade, que é um instituto que eu já era diretor de comunicação também, trabalhava de forma voluntária. E o Instituto Mais Diversidade, ele é um estudo focado em gerar oportunidades econômicas para a população LGBTQIAPN+. Então, nesse momento de virar conselheiro aí, também continua sendo muito importante para falar de um tema que é muito caro para mim, só que agora de um ponto de vista também de como a gente gera valor para essa empresa, para essa instituição, e como a gente entende que ela pode se perenizando ao longo do tempo, fazendo com que ela possa ser mais longeva. E a ideia, obviamente, também é aumentar a minha atuação em outros conselhos também. Então, muito dessa formação e disso que eu estou estudando agora é para, entender que essa capacitação ela nunca acaba e eu quero estar sempre cada vez mais capacitado. 2, entender que eu quero estar nesses lugares e começar a trazer discussões que talvez elas ainda não existam, porque não faz parte do repertório das pessoas que estão ali. E 3, poder também estar num lugar de onde a transformação ela é sentida, ela é cascateada com maior intencionalidade. Você trouxe um tema muito interessante, assim, a gente viu muitos movimentos, né, para a diversidade em todos os níveis, assim. Eu tenho uma convicção de que a gente tem que fazer isso nos 2 movimentos. Eu falo que é o efeito sanduíche, eu acho que você tem que começar daqui mesmo, porque não é cultural, né, não é hábito, mas a gente tem que fomentar o de baixo para cima, porque se você só vem para cá e não fomenta aqui, isso aqui daqui a pouco vai chegar aqui e vai chegar com outro pensamento. Mas quando eu falo de liderança, né, no final do dia, quem comanda uma organização é a liderança. Aham. No final do dia, se a gente não for intencional dentro de um conselho, a mudança que a gente quer, ela nunca vai acontecer. A gente está vendo um movimento, né, de diversidade, e para mim diversidade é extremamente amplo, Uhum. porque eu acho que a gente precisa trabalhar a diversidade em todos os aspectos, até nas opiniões, porque em algum momento a gente perdeu isso, Uhum. né? Só eu tenho a minha opinião, só eu tô certo, eu esqueço do limite, eu esqueço que a diversidade tem que vir para a mesa de todos os aspectos. Cara, eu não Claro. gosto de roxo, eu não gosto de comer banana, e tá tudo bem, você não precisa me Sim. matar porque eu não como banana, entendeu? E hoje a gente tem muito esse movimento, né? Que eu falo que é muito extremista, né? Agora, como é que você acha que a gente consegue dentro de um conselho? Porque o conselho é uma coisa, gente, é muito difícil. Você precisa ter muita coisa ali, porque não é só sobre a sua opinião. É como a sua opinião pode trazer resultados. E o resultado financeiro, e o resultado no número, e o resultado a curto, médio, longo prazo, não é uma coisa simples, né? É uma coisa muito parruda. Uhum. Com uma economia que, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que é extremamente instável, É. né? Mas como que a gente usa isso? Assim, a diversidade em todos os seus níveis, dentro de um conselho. Agora que a gente está vendo movimentos do que é a diversidade dentro das organizações, acho que a gente teve um puxar de freio de mão em algumas vertentes, mas agora com um entendimento do que é o conselho, que no final do Sim. dia são eles que comandam as organizações. Sim. Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que a boa notícia, até antes de falar de conselho, a boa notícia é que as conversas ligadas à diversidade, equidade e inclusão aqui no Brasil, elas não arrefeceram tanto quanto aconteceu agora nos Estados Unidos. Inclusive, teve um movimento articulado de uma série de instituições, como o Ethos, o Fórum LGBTI, Instituto Mover, e outros institutos que congregam mais de 500 empresas, falando que a diversidade é um compromisso inquestionável. Então, acho que a boa notícia é essa. Aqui a gente encontrou um caminho e felizmente não foi aquela coisa do tipo, se os Estados Unidos está fazendo, a gente também vai fazer. Então, acho que essa notícia, a notícia Que é boa. positiva. Notícia muito positiva.
Num conselho, o que eu sinto é que essa conversa existe mais abertura para essa conversa. Mas é uma conversa que ela vai acontecer, como você falou, do ponto de vista de geração de valor. Eu acredito na diversidade como aquilo que constrói valor, aquilo que constrói resultado, mas também acredito que a diversidade é aquilo que é certo. Exato. Mas no conselho, de novo, a conversa vai ser sobre geração de valor. Então, se essa conversa for proposta no conselho, se existir uma estratégia para isso, é porque existe uma finalidade clara ligada ao valor que está sendo criado para aquela empresa. Mas sinto que ela está acontecendo um pouco mais. Acho que estamos tendo avanços também na presença de mulheres nos conselhos, que é fundamental. É claro que a gente ainda tem muito espaço para crescimento no que diz respeito à presença de pessoas LGBT, de pessoas negras, mas acho que deficientes, né? exatamente. É muito difícil. É muito difícil, mas acho que aos poucos, a passos muito lentos, a gente tá avançando e essas conversas estão começando a acontecer um pouco mais nos conselhos. A gente teve recentemente aqui com a Dani e ela trouxe que está fazendo parte de um conselho. Ela tem audição, tem deficiência auditiva. E ela comentou sobre isso, né? Que ela está participando de um conselho, ela fez a formação também. E eu acho extremamente importante. Porque eu sempre falei que diversidade você precisa viver. Uhum. Se você não viver, não se permitir ter aquilo, você não vai conseguir entender. Né? Tem uma frase, tem um corte, acho que do Denzel Washington, que ele fala uma coisa maravilhosa. Que ele fala, cara, olha só, qualquer um poderia fazer o filme da Lista de Schindler. Né? Beleza, check. Mas quando a gente vai falar dos negros, por exemplo, a experiência de pegar a chapinha para fazer o cabelo, ouvir o barulho da chapinha, entender como é o movimento que se faz, só quem vive aquilo pode fazer. Né? Experiências contam e trazem os resultados no final do dia. Sim. Mas eu sinto que a gente ainda não sabe conversar sobre isso. E a gente também não sabe dividir isso, né? Nem no presente, e não vejo movimentos para o futuro, né? A gente está atrelando só que a inteligência artificial para resolver, né? Como é que a gente põe isso na pauta hoje? Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que, por um lado, eu sinto que muitas vezes as pessoas que querem aprender sobre diversidade ou que querem falar mais sobre diversidade se colocam num papel de o que eu preciso fazer? Por onde eu começo? O que eu preciso ler? Com quem que eu preciso falar? E aí o que eu percebo é que talvez a gente nunca estivesse vivendo num momento com tanta disponibilidade de informação, com tantos criadores de conteúdo dos recortes mais diversos possíveis falando sobre isso. Inclusive, o meu processo de letramento racial, que depois eu fui descobrir que para pessoas negras de pele clara como eu, acontece muito tardiamente, porque a gente cresce a vida inteira ouvindo que você é moreninho, você não é preto, você é 6,5, você tem só um pezinho na cozinha. A gente cresce ouvindo tudo isso. E foi justamente com um vídeo da Nathalie Neri, Gabi de Pretas, e hoje tem tudo isso disponível. Então eu sinto que existe, se as pessoas que quiserem aprender, de fato quiserem aprender, acho que nunca teve tanto recurso como a gente tem hoje. E eu sinto e eu acredito que, principalmente se você está numa posição de liderança, numa posição de gestão, isso é básico daquilo que você faz, porque você vai e você deveria liderar um time diverso, principalmente pensando se o seu time ele precisa ser uma fotografia da sua base de consumidores, e é pensando no Brasil, onde 57% das pessoas são pessoas negras, então acho que é quase que premissa. Mas também do outro lado, fazendo uma autocrítica, eu sinto que as pessoas que trabalhavam trabalhavam com diversidade ou que estavam imersas nesse mundo, eu sinto que a gente ficou um pouco, às vezes, meio aguerrido demais.
E acho que a gente levou muitas vezes a diversidade para um campo de disputa semântica. Ah, então não é, eu falo preto ou eu falo negro? Não, você tem que entender que você não pode falar. Ah, você tá falando que você falou índio, é indígena. E óbvio são coisas importantes, mas eu acho que a maneira como isso aconteceu fez com que um potencial interesse do outro lado também fosse minado. Então, a partir do momento que a gente também se coloca num lugar de mais diálogo, de mais abertura, não necessariamente sendo ter essa postura Sim. professoral, que eu acho errado, também eu concordo que a gente não tem que ensinar nada para ninguém. Eu acho que a partir do momento que a gente cria esse espaço de mais troca, de mais interesse genuíno do outro lado e de um pouco mais de flexibilidade sinto que a gente vai chegar num lugar mais interessante. Porque é sobre aprender, Uhum. né? Sem trazer o medo para o controle, né? Eu acho que a gente teve muito esse momento do medo do controle, que é como é que eu falo agora? Como é que o que eu tenho que fazer? E aí a gente esquece de perguntar, Uhum. né? Você trouxe, né? Ah, você é mais moreninho, e foi numa conversa, né, com a minha chefe era canadense, eu estava numa outra empresa, minha chefe é canadense, e a gente tinha lá, né, as cotas da organização e tal, e numa reunião de manhã, assim, e a gente estava falando sobre D&I, e aí alguém comentou, não lembro exatamente o tema, e eu falei, gente, olha só, super entendo, mas entenda que, assim, as coisas também não funcionam assim, né? Eu falei, cara, meu cabelo é super enrolado, né? Meu cabelo é assim hoje porque eu aliso o cabelo, nanã. E aí a minha chefe, pela primeira vez, ela parou, olhou pra minha cara e falou assim, nossa, Dai, eu nunca tinha parado pra olhar. É real, né? Nossa, então você pode compor a cota de negros da organização, né? Eu ouvi, legal, beleza, olha assim, ela conseguiu enxergar alguma coisa. Uhum. Mas em outra partida, eu podia ter ficado muito brava com aquilo. Como assim? Claro, sim. Então acho que tem um jeito que a gente entende, né? Como a gente recebe aquilo. E como é que eu uso aquilo a meu favor no final do dia, 100%. né? E a gente volta para aquele ponto do começo do papo, né? Que a gente estava falando sobre como a gente fala, o como a gente reage, Exato. ele é tão importante quanto aquilo que a gente precisa falar. Exato. Tem uma ex-cliente que hoje em dia é amiga, quando eu trabalhei na Léo Burnet, ela era minha cliente de Fiat, a Malu. E ela falou uma coisa que na época me deixou muito pensativo, assim, porque eu trabalhava com estratégia, ela falava, a forma, ela é tão ou mais importante que o conteúdo. Sim. Então, eu acho que é exatamente isso, assim. Muitas vezes a gente vai ter a razão nos momentos, né? Que a gente tem a razão, nos momentos que a gente precisa fazer um ponto, nos momentos que a gente precisa corrigir alguma coisa. Se a gente errar nessa dose, a gente queima uma ponte, a gente perde a oportunidade de ter uma pessoa que pode ser uma aliada e a gente gera desconexão. Exatamente. A gente brincou aqui no começo, né, que a hora voa. Acho que isso que é a única coisa que a gente não conseguiu ainda pensar, né? Agora a Terra está em rotação diferente agora, né? Parece que a gente vai ter 25 horas no dia, mas a gente ainda não tem. O nosso tempo, olha, tá chegando Não quase no acredito. final, olha só. Ah, vamos ficar mais 2 horinhas Vamos, aqui? eu acho, Vamos. olha, eu super. Acho que pro editor depois vai ser sussa, né? Ah, vai ser, assim, ele é tranquilo pra isso. Mas me conta assim, pra gente fechar, né? Palestrante, escritor, com uma belíssima carreira, Obrigado. né? Com um pensamento maravilhoso, olhando, porque realmente eu acredito que, meu, paro de olhar para o futuro, a gente tá falando, todas as pessoas estão ansiosas, né? Então vamos olhar no presente, e o presente inclui o trabalho também, tá, galera? Back to the basics, né? Essas coisas assim, bem fácil. Quais são suas considerações finais e o que você deixa, né, para as pessoas, para inspirar as pessoas também que estão lá no Capão Redondo, né, nas periferias dessa cidade enorme que a gente tem com tanta oportunidade, né? O que você deixa de recado? Olha, para as pessoas que estão nas periferias e no Capão, o que eu deixo de recado é que a sua fome seja do tamanho da sua ambição e que a sua ambição seja do tamanho da sua fome. É, que elas entendam, que eles entendam que
sonhar é uma parte fundamental do plano que pode sim ser posto em execução. É lógico que até parece meio leviano só falar do sonhar, né? Porque além de tudo, a gente sim precisa de oportunidades, a gente sim precisa de pessoas que vão nos dar as chances, vão nos abrir portas, porque nada é dado pra gente de maneira muito fácil. Mas ter esse espírito, ter a curiosidade, ter uma certa dose de inconformismo e uma vontade de mudar a sua própria realidade, eu diria que isso é muito revolucionário, né? Então, isso vai motivar a estudar, ver coisas novas, a não se conformar com aquilo que parece que sempre foi assim, uma realidade que está estabelecida e uma realidade que sempre foi assim. Então eu diria que é isso. E aí, de maneira geral, o meu desejo é que a gente realmente volte para esse lugar da humanização, que a gente volte para esse lugar da gente olhar para o outro, entender que atrás daquela, muitas vezes da tela que a gente está olhando, tem uma pessoa com uma história, com uma vida, com uma família, que às vezes está agindo de uma maneira porque está se sentindo insegura por outra maneira. Que é importante a gente dialogar, falar das questões que precisam ser faladas, entender que conversas difíceis não são conversas difíceis, elas podem ser apenas conversas. E ter esse cuidado mesmo com as pessoas. Acho que é o mesmo cuidado que a gente gostaria que tivesse. E por fim, como recado, e aqui já deixando também, né? Falei do livro. O livro em breve vai ser lançado. Também acabei de estrear uma newsletter, que é uma newsletter que chama Presente do Trabalho, justamente em cima desse tema. Então, presentedotrabalho.substack.com. E por fim, a mentoria que eu comentei também, que é a Corvo, então corvomentoria.com, que é onde a gente trabalha e acelera esses profissionais para serem à prova de presente. Então eu diria... E como é que o pessoal te acha? Diga como é que eles te conectam com você? Me acha no LinkedIn, principalmente, Rafael Camilo. Lá no final do LinkedIn, se quiser também colocar /rcamilo, vai me achar. E eu tô ali todas as semanas refletindo sobre tudo isso que a gente falou aqui, que eu diria que eu tô sempre com esse espírito meio... Inquieto, exatamente, a vontade. E acima de tudo, a vontade de fazer diferente, porque eu não me dou satisfeito pelas respostas que a gente tem. Então, eu tô sempre em busca de novas respostas para que a gente possa construir isso coletivamente. Sensacional. Gostou? Aprendeu bastante? Se conecta com ele. No final das contas, gente, experiências contam, né? Eu sempre brinco aqui, virou meu clichê, o tempo é a nossa maior moeda de troca. Então, eu super agradeço você ter disponibilizado o seu tempo para discutir aqui comigo e debater várias coisas. São assuntos que eu adoro. Então, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente dividindo isso, que eu achei fantástico. E para você que está aí olhando a gente, né, curtindo, né, tá no YouTube, assina lá, conversa com o time do Spotify, vai lá no Amazon.com também, a gente tem todas as plataformas. Pode me mandar recadinho lá no LinkedIn, no Instagram também, e aí a gente se encontra, tá bom? Super obrigada, até mais, tchau, tchau!